Urgente, a Audiência Provincial de Madrid decidirá em 2 semanas se Begoña Gomes será julgada. Vamos começar. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a uma nova edição urgente de medidas cautelares. Porque essa era uma das questões que muitos vinham perguntando nos últimos dias. Depois de conhecer essa decisão de abertura de julgamento do juiz Juan Carlos Peinado contra a esposa do presidente do governo, Pedro Sánchez, que é Begoña Gomes. Uma abertura de julgamento por até 4 crimes. E atenção, porque já temos data para saber se Begoña Gomes vai finalmente sentar no banco dos réus, se ela vai ser julgada. Vou contar para vocês em instantes. Antes disso, inscrevam-se no canal Medidas Cautelares, se ainda não fizeram, pois estamos chegando a 150 mil inscritos. E agora sim, vamos compartilhar na tela essa informação urgente de última hora. Aí vocês têm justamente Pedro Sánchez em um evento recente com Begoña Gomes, etc. Bom, eu ficaria preocupado. Porque o que pode vir para eles, eu acho que não vai ser coisa boa. A Audiência Provincial de Madrid vai analisar no próximo dia 13 de julho, atenção! Em 2 semanas, no próximo dia 13 de julho, as decisões-chave do juiz Peinado, responsável pelo caso Begoña Gomes, que envolve a esposa do presidente do governo. Esses recursos que serão analisados pela Audiência Provincial de Madrid são, por um lado, a decisão de levar Begoña Gomes a julgamento e, em segundo lugar, que a esposa do presidente do governo seja julgada por um júri popular. O titular do Juizado de Instrução, número 41, de Madrid, Juan Carlos Peinado, processou no mês passado de abril Begoña Gomes e sua assessora na Moncloa, Cristina Álvares, por corrupção nos negócios, desvio de verbas públicas, tráfico de influência e apropriação indébita. Peinado, por meio de um despacho, em 5 de maio reafirmou sua decisão de enviar Gomes e sua assessora a um julgamento com júri popular. Pois bem, as fontes jurídicas que consultamos em medidas cautelares e liberdade digital nos dizem que será a seção 23 da Audiência Provincial de Madrid, que é a competente para resolver, portanto, todos os recursos. Apresentados no âmbito do caso Begoña Gomes, deliberará sobre esses 2 assuntos em uma sessão plenária que será realizada com até 5 magistrados. Nos dizem que, nessa sessão plenária, será preciso resolver essas 2 questões que repetimos. Se Begoña Gomes será levada ao banco dos réus, ou seja, se será aberto um julgamento contra Begoña Gomes, e em segundo lugar, entre outras questões, também será discutido se ela terá que ser julgada por um júri popular, ou então por um tribunal. Isso saberemos em 2 semanas. Essa é a informação de última hora que recebemos e que comentamos aqui. A decisão do magistrado do juiz Peinado indicava que a trajetória profissional da esposa de Pedro Sánchez teve uma mudança significativa após o casamento. Isso foi dito na decisão de abertura do julgamento. Concretamente, dizia que nesse mesmo contexto ocorreu uma mudança imediata e significativa na trajetória profissional de Maria Begoña Gomes Fernandes. Até então, vinculada ao setor privado de marketing e consultoria no Grupo Inmark, empresa da qual solicitou uma licença em 2018, coincidindo com a chegada de seu esposo à presidência do governo. Isso é o que dizia o despacho de abertura do julgamento, e essa é a informação de última hora. A Audiência Provincial de Madrid realizará uma sessão plenária no próximo dia 13 de julho, na qual terá que decidir se coloca no banco dos réus. Se leva a julgamento a esposa do presidente do governo, Pedro Sánchez, que é Begoña Gomes, por até 4 crimes: corrupção nos negócios, tráfico de influência, apropriação indébita e peculato. Corrupção. A seção 23 da Audiência Provincial de Madrid
também terá que deliberar nesse plenário se finalmente Begônia Gomes deverá ser julgada por um júri popular ou por um tribunal. Vocês já sabem que nos últimos dias houve muita polêmica com essa decisão de abertura de julgamento do juiz Peinado, porque o instrutor determinava 3 medidas cautelares contra a da esposa do presidente do governo, Begônia Gomes. Em primeiro lugar, que entregasse todos os seus passaportes. Em segundo lugar, proibição de sair do território nacional. E, em terceiro lugar, a terceira medida cautelar que o juiz Peinado impunha a Begônia Gomes era que, de fato, Begônia Gomes teria que comparecer a cada 2 semanas no tribunal para assinar. Essas eram as 3 medidas cautelares que lhe eram impostas e no âmbito dessa decisão de abertura de julgamento. Respondendo à defesa de Begônia Gomes, que afirmava que em nenhum caso ela poderia fugir ou se evadir da ação da justiça, porque ela tem uma vigilância, uma escolta policial. Foi quando o juiz Peinado insinuou e deixou no ar que, de fato, Begônia Gomes poderia ser ajudada em determinado momento, de forma voluntária ou involuntária, por esses seguranças policiais, para facilitar sua fuga. Isso foi, então, uma polêmica que veio à tona, então, nos últimos dias. E, claro, continuamos atentos a qualquer novidade relacionada ao caso Begônia Gomes. E também estamos aguardando para saber o conteúdo dos passaportes, porque vocês já sabem que se especulou muito sobre se Begônia Gomes, pois ela tinha um passaporte comum, um diplomático, se poderia ter, então, outro passaporte de outro país, como, por exemplo, República Dominicana. Vamos ver se nos próximos dias esse ponto pode ser esclarecido e saber se na última quarta-feira, quando foi convocada, Begônia Gomes, que foi aos juizados de instrução de Plaza Castilla para entregar seu passaporte, entregou apenas um passaporte ou entregou vários. Esperamos conhecer esses dados o quanto antes e, se tivermos, claro que vamos contar aqui em medidas cautelares. E por aqui encerramos esta edição de Medidas Cautelares, edição especial e urgente. O futuro judicial de Begônia Gomes saberemos em 2 semanas. No próximo dia 13 de julho, o Tribunal Provincial de Madrid terá que decidir se a esposa do presidente do governo vai sentar no banco dos réus, dos acusados. Por quantos crimes? E se ela deve ser julgada ou não por um tribunal ou por um júri popular? O que vocês acham que vai acontecer? Por favor, deixem suas opiniões, seus comentários. Vocês acham que o Tribunal Provincial de Madrid vai colocar Begônia Gomes no banco dos réus? Por quantos dos 4 crimes pelos quais está sendo processada Begônia Gomes vai se sentar no banco dos réus? E em terceiro lugar, vocês acham que ela será julgada por um júri popular ou por um tribunal da Audiência Provincial de Madrid? Deixem seus palpites, seus comentários, que vocês já sabem que eu sempre leio com muita atenção e já sabem que podem compartilhar todos os vídeos de medidas cautelares com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Deem muitos gosteis, muitos likes nos vídeos para que tenham mais divulgação no YouTube. Isso ajuda muito no algoritmo. Os gosteis, compartilhar o vídeo, etc. Os comentários também. Muito obrigado a todos pelo incentivo, pelo esforço diário em deixar esses comentários, esses gosteis, que eu valorizo demais. E pelo apoio incondicional de vocês. Vocês já sabem que podem se inscrever ou até mesmo se tornar membros assinantes de medidas cautelares por 3 euros. Por exemplo, como os eleitos por 3 euros ou como os supremos por 7 euros, vocês também podem fazer suas contribuições via Bizum no número 62756 370, 627-556-370, 627-556-370. Para que continuemos melhorando tecnicamente dia após dia, este grande canal que todos vocês formam, essa grande comunidade que é Medidas Cautelares. E o mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!